nós estamos reunidos neste momento para aprendermos mais do Senhor, aplicando a Sua palavra no nosso jeito de viver a vida, mas também para adorá-lo de todo o nosso coração. E eu queria convidar você nesta noite a colocar a tua vida diante de Deus e clamar para que o Senhor ministre ao seu coração. Nós vamos orar neste momento, dedicando esse tempo ao Senhor, onde nós estamos reunidos em nome de Jesus para adorá-lo e exaltá-lo de uma forma extraordinária. Você concorda que nós podemos orar? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento diante do Senhor e clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, que a única voz a ser ouvida seja do Senhor, Pai, e que o teu amor seja demonstrado nesta noite nos nossos corações. Desafia-nos, Senhor, a vivermos aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
vida aos corações. Pai, que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos nos colocar na presença de Deus. Esse é o momento em que nós temos para apresentar os nossos motivos, mas também para agradecer aquilo que Deus já tem feito. Há algumas semanas nós temos orado pela vida da irmã Ana por causa de uma cirurgia e ontem ela passou pelo médico e o médico disse que ela está curada daquele câncer. Deus seja louvado. Ela ainda está tendo de lidar com algumas consequências da cirurgia, o ajuste hormonal, mas nós cremos que o Senhor é fiel e irá completar a sua obra. Por isso, irmã Ana Maria, nós estamos felizes pelo agir de Deus e continuamos orando por plena restauração da sua saúde. Deus é bom demais e nós vamos continuar orando também pela saúde da irmã Nilda, né? Para que Deus cesse ali aquela necessidade da hemodiálise e ele possa experimentar a cura também. Seja através de um transplante ou através de um ato miraculoso do Senhor, porque nós cremos em milagre. Então, nosso coração é grato também por isso. E nós também vamos continuar orando. Eu fiz um pedido ainda hoje para o nosso grupo de intercessores, para uma jovem senhora chamada Adriana. Ela passou por um procedimento cirúrgico hoje, ali por causa de um tumor cancerígeno no intestino, e nós vamos orar pela saúde dela, continuar orando pela recuperação dela, para que o milagre de Deus seja realizado, onde os olhos humanos parecem ser tudo impossível. Nós vamos orar por ela, nós vamos orar pelo Márcio, seu esposo, por toda a família, para que Deus possa sim agir de uma forma extraordinária, mas possa também entrar no coração dessa família tão linda, dizendo: olha, eu sou o Deus presente, que estou presente em todo o tempo. Quais são os seus motivos que você tem para apresentar diante de Deus? Vamos juntos nessa hora colocar os nossos motivos? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque nós temos visto milagres do Senhor acontecendo na vida de tanta gente, Pai. Tanta gente que tem buscado ao Senhor, ó Pai. E nós somos gratos, ó Deus, pela forma como o Senhor lidou e tratou toda essa questão, essa luta na área da saúde da irmã Ana Maria. E como foi bom receber a notícia de que ela está restaurada, Deus. Por causa daquele câncer, nós clamamos para que isso seja testemunhado para a glória do Senhor, ó meu Pai.
Nós colocamos o irmão Nildo, tantas pessoas que neste momento estão apresentando diante do Senhor ali necessidades, ó Pai, ali na área da enfermidade, clamando por uma restauração. Pai, visita-os com o Teu poder e cumpra o Teu propósito. Nós nos lembramos da Adriana, ali do Márcio, vivenciando esse tempo ali de luta por causa dessa cirurgia. Pai, se manifeste com poder e glória, Deus. Restaure a saúde da Adriana, é o desejo do nosso coração. Cumpra os Teus propósitos, ó Deus, de uma forma extraordinária e nós possamos ver o milagre do Senhor de uma forma muito clara, Pai. Obrigado porque o Senhor está agindo todos os dias na sua vida, na nossa vida, e nós reconhecemos a presença santa do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, só
Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor e nós vamos hoje nos debruçarmos no livro de Daniel, um livro do Antigo Testamento, um livro que foi escrito no período do exílio, onde o povo de Deus ele havia sido levado cativo pelo rei da Babilônia, o rei de nome chamado Nabucodonosor. E nessa mesma ocasião, Daniel e seus amigos foram levados como escravos ali do rei da Babilônia. A forma de abordagem da Babilônia era diferente dos outros impérios que acabavam por dominar o povo, porque alguns exterminavam completamente todos e aprisionavam somente alguns, como o Império Assírio. Mas o Império da Babilônia, ele olhava para aquele país onde eles estavam capturando e identificavam pessoas especiais e de potencial que poderiam ser treinados e preparados na cultura babilônica. E por isso que Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados até o palácio real para que eles fossem preparados na cultura ali dos babilônicos. Só que é muito interessante que a trajetória desses 3, Daniel e seus amigos, eles foram marcados por uma vida de fidelidade. E nós vamos focar hoje no capítulo 3, na mensagem de hoje e da próxima semana, que vai nos ensinar lições sobre coragem, firmeza, ânimo diante dos perigos, intrepidez e ousadia, vivendo a sua vida de um jeito que agrada a Deus e não abrindo oportunidades para um outro modo de viver a vida. Por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência de 3 jovens corajosos e fiéis ao Senhor que tiveram a ousadia de desafiar um rei que era o imperador da época, porque a coragem daqueles 3 jovens, elas estavam baseadas e fundamentadas na presença de Deus. Existia algo de diferente na vida daqueles jovens que os fizeram se destacar dos demais da sua época. A coragem deles não estava baseada simplesmente na sua própria capacidade, mas existia dentro do coração deles a convicção, a certeza de que existia um Deus, o soberano Senhor, que estava à frente deles. E é esse Deus quem os capacitou com conhecimento tal e com obediência tal, que o fizeram entrar para a história, e hoje nós vamos estar nos debruçando um pouco mais nas lições que essa experiência ela nos ensina. A coragem, ela precisa ter a fonte correta, a fé. E nossa fé precisa estar firmada na nossa fidelidade ao Senhor. Se não for assim, nós não conseguiremos permanecer em fidelidade, vivendo com coragem e com desejo de obedecer ao nosso Deus. Quando a coragem e a fé é firmada simplesmente no conhecimento ou nas forças humanas, ela vai se esvaecendo, ela vai desaparecendo. E de repente aquela vida ela já não mais experimenta ousadia, muito pelo contrário, um comodismo, esfriamento que os levam para longe da vontade e da presença de Deus. Eu ouço nos dias de hoje muitas pessoas falando que têm fé, mas a nossa fé, ela precisa estar firmada no Senhor, naquele que é capaz de fazer o extraordinário acontecer. Existem muitas pessoas que afirmam ter fé, mas uma fé que não está firmada no soberano Senhor. É uma fé que está baseada talvez em pessoas, talvez em objetos, mas não firmada verdadeiramente no Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar a respeito de fé e ela traz ali uma descrição, ela traz uma explicação a respeito do que é fé, lá no capítulo 11 de Hebreus. A palavra do Senhor, ela vai dizer que fé ela é definida da seguinte forma: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, ela envolve o sobrenatural. A fé, ela envolve você
ter como objeto da tua fé o Deus Todo-Poderoso que pode agir no natural. É isso a definição de fé. Por isso que ela precisa estar firmada em Deus, porque Deus, o Senhor, é capaz de fazer o sobrenatural no natural. E quando nós olhamos para a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham uma fé firmada no Senhor. Mais do que isso, existia temor, fidelidade, coragem para viver a vida do jeito que o Senhor queria. Queridos, muitos de nós nos dias de hoje, nós perdemos o valor que é ensinado na vida desses 3 amigos de Daniel. Eles tinham, sim, temor ao Senhor, e isso os levava a intencionalmente viver uma vida que agradasse a Deus. Por isso que eles se abstiveram de alimentos, como o capítulo 1 de Daniel ele nos ensina, para que eles não fossem contaminados pela alimentação real que estava sendo oferecida a eles, e Deus os honrou por isso. Se você ler o capítulo 1 de Daniel, você vai ver ali que eles se destacaram. Daniel e seus amigos se destacaram dos demais que estavam ali na faculdade, na escola de Nabucodonosor, porque Deus, ele é Deus fiel. O meu coração e o seu coração nos dias de hoje, nós precisamos também exercitar o temor ao Senhor, mas intencionalidade no nosso jeito de viver a vida. Se a sua vida tem vivido só para trabalhar, para pagar as suas contas e para viver em torno ali talvez da sua família, existe algo de errado, porque Deus colocou você neste mundo para que você fizesse a diferença, para que algo a mais acontecesse, para que um extraordinário de Deus fosse realidade na sua vida. E por isso que você é desafiado a viver com a sua fé baseada no Deus Todo-Poderoso. Eu quero desafiar você e encorajar você a estar lendo o livro de Daniel durante esses dias e de uma forma especial focando no capítulo 3, que está baseado essa história a qual nós iremos nos aprofundar. Eu vou ler um trecho do capítulo 3 e eu queria que você acompanhasse ali um momento em que o rei Nabucodonosor, ele faz um decreto onde exigia que todos as pessoas e os servos ali que existiam ali no mundo, eles se prostrassem diante de uma estátua com a sua figura, uma gigantesca estátua ali em seu nome, e ele era adorado como um rei, como uma divindade daquela época. E o texto ele vai dizer assim que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. E então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor e Ele aplique ao nosso coração, de uma forma em que nós possamos viver cada vez mais a nossa fé firmada no Senhor. Quando nós pensamos na Babilônia, nós estamos falando de uma cidade muito rica, de uma cidade muito pomposa. Era a cidade mais linda do mundo da época. Ela era a capital que dominava praticamente todos os países conhecidos da época, porque o rei Nabucodonosor, ele foi um grande conquistador. A Babilônia era a cidade dos jardins suspensos, dos grandes palácios, e um rei que tinha até uma forma megalomaníaca de viver em sua grandeza em todas as coisas. Ele fazia grandes coisas, mas ele queria que essas coisas fossem expostas, vistas e reconhecidas, para que o legado dele permanecesse para todo sempre, para que a sua história ela fosse registrada como grandiosa.
Por isso que no capítulo 3 que nós lemos, ele faz uma estátua de 30 metros de altura e quase 3 metros de largura. E ela era totalmente de ouro, era uma grande estátua ali para que servisse como objeto de adoração das pessoas. E isso tudo mostrava o orgulho que aquele rei ele manifestava dentro do seu coração, aquela magnificência da riqueza e autoridade que ele procurava demonstrar aos seus súditos, mas também para os países que estavam ao redor. E nós vamos ver que ali a prosperidade era algo que estava muito grande e firmada naquele reino. E ele, Nabucodonosor, ele chama todos os poderosos da época, todas as autoridades e deixava bem claro quem era que mandava na vida deles. Por isso que um decreto como esse servia para mostrar a grandeza do rei, mas também a submissão. 3, 2, 1. Uma estátua como aquela servia para demonstrar a grandeza do rei, mas também a submissão dos seus súditos. Aquela adoração era uma adoração imposta, obrigatória. As pessoas não tinham alternativas de adorar ou não adorar, não existia essa escolha. Existia uma ordem, um decreto real, onde todos deveriam se prostrar quando ouvisse os sons dos instrumentos e eles deveriam adorar aquele grande rei. O rei Nabucodonosor, ele era uma grande autoridade. Ele vivia numa monarquia e todas as ordens que um rei desse, ela precisaria ser cumprida e não questionada. Afinal de contas, ele era o soberano daquele povo e daquelas nações e praticamente ele era conhecido por todas as nações daquela época. E aí entra a história desses 3 jovens, que mesmo sabendo do risco que eles estavam correndo, diante daquele decreto real, eles optam por não obedecer a esse decreto humano, porque esse decreto humano os faria abrir mão de um decreto divino, em que o Senhor havia dado que somente Ele, o Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele deveria ser adorado. E eles não se prostraram diante das ordens do rei Nabucodonosor e por isso eles foram entregues nas mãos do rei como resultado de uma falta de obediência, de uma insubmissão ao decreto que o rei Nabucodonosor havia estabelecido. Esse é o pano de fundo da história que nós estamos nos debruçamos e nós vamos aprender com a história desses 3 jovens, ensinamentos que podemos tirar desse relato, desse fato, dessa história para a minha vida e para a sua vida. E a primeira lição, ao olhar para essa história, nós vamos ver que nós precisamos ter coragem para correr riscos. Eu e você vivermos na presença de Deus exigem que nós tenhamos coragem para correr riscos. O capítulo 3, do verso 13 em diante, a palavra do Senhor ela vai dizer que Nabucodonosor ele esboçou uma atitude de fúria ao saber a respeito daqueles insubmissos que não se curvaram diante do decreto real. E a palavra do Senhor ela vai dizer que, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, o rei Nabucodonosor, ele ficou furioso diante de tamanha ousadia e desobediência aos seus olhos. Lembre-se que aquele era o homem mais poderoso do mundo, um homem implacável com seus inimigos, e ele tinha autoridade para punir aqueles 3 jovens do jeito que ele quisesse. Existia algo de diferente no coração daqueles 3. A fidelidade e a fé daqueles 3 jovens era algo que existia, um poder sobrenatural por trás, porque eles não se curvaram mesmo diante das ameaças daquele rei, correndo o risco de morte. Dentro do coração deles existia uma convicção, uma fé de que o Senhor poderia tirá-los daquela situação de risco, para que Deus fosse exaltado e não simplesmente eles 3. Eles estavam seguros diante de tal situação. Mas o texto diz que a resposta deles era que o Senhor poderia livrá-los. O Senhor poderia ou não, mas independente do resultado, se fosse o livramento ou a morte, eles estavam firmes em sua convicção de que o Senhor estava presente e de que eles não negariam ao Senhor em detrimento da ordem que aquele rei ele estava dando. Queridos, o texto aqui ele não traz uma ideia falsa, uma ideia mentirosa de que Deus sempre protegerá e livrará os seus filhos, o seu povo de danos físicos, muito embora ele possa fazê-los. Mas o texto ele traz sim um Deus soberano que pode agir segundo os seus planos e vontade no sobrenatural, de forma sobrenatural no mundo natural. Por isso que esse mesmo Deus que agiu naquela época é o Deus que age em nossas vidas nos dias em que vivemos. Ele é um Deus que pode sim nos livrarmos às vezes de enfermidades, de ataques físicos, de acidentes, mas o Senhor, Ele é aquele que tem o governo sobre todas as coisas e o seu propósito. Por isso que às vezes homens honestos e íntegros morrem ou acabam por ser acometidos por enfermidades. Isso não quer dizer que Deus, o Senhor, os abandonou, muito pelo contrário, que Deus, o Senhor, está fortalecendo pessoas diante dessas situações, com o plano de Deus sendo estabelecido e testemunhado para que coisas grandes acontecessem. Lá em Curitiba nós conhecemos a história de um pastor Xavier. O pastor Xavier ele foi pastor ali na década de 80 do Bacaxeri durante alguns anos. E era uma pessoa muito querida ali naquela comunidade. E mesmo depois de muitos anos, onde ele estava já ministrando ali, como pastor numa igreja no Rio de Janeiro, ele foi acometido por um câncer severo. E nós acompanhamos todo o processo ali de tratamento do pastor Xavier, e quando ele já estava ali naquele leito de hospital, onde já havia sido desenganado pelos médicos, onde não haveria mais nenhuma coisa humana que poderia ser estabelecido ou tratamento feito ali para a cura daquele câncer, ele já em seus últimos dias de vida, ele faz um pedido para a equipe médica. E ele pede para que ele pudesse sair daquele leito de UTI a qual ele estava, para que ele pudesse ir até a sua igreja e participar de um último culto com o Senhor. Mas até aquele momento nós clamávamos pela cura, pelo milagre de Deus na vida daquele homem. Afinal de contas, ele era muito querido, ele era um homem muito íntegro e mesmo assim ele padeceu daquela enfermidade. E aquele culto que ele participou, queridos, trouxe uma memória extraordinária dentro do nosso coração. Ele foi o pregador daquela noite, onde um culto podia-se ouvir, sentir de forma muito clara a presença de Deus naquele lugar.
E de repente aquela igreja cheia, no momento em que ele assume a palavra naquele púlpito, o silêncio tomou conta daquele lugar. Se caísse um alfinete ali no chão, era capaz de ser ouvido, dado o tamanho do silêncio que começa ali a reinar naquele momento, antes de ele abrir a sua boca para começar a pregar. E no momento em que ele começa a pregar, Deus, através do Espírito Santo, usa aquele homem de uma forma poderosa. E uma das frases do seu sermão que chamou a atenção foi quando ele disse assim: olha, meus queridos, todos vocês que estão aqui presentes sabem, conhecem o meu estado clínico e de que eu estou aqui desenganados pelos médicos. E ele diz assim: eu sei que o meu Senhor, Ele pode me curar. Mas ele disse assim: mas o Senhor é dono da minha vida. E a frase que ele disse dizia o seguinte: se o Senhor me curar, vocês, todos vocês, verão a glória de Deus. E ele diz assim: se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Queridos, o pastor Xavier nos ensinou uma grande lição naquele culto, naquela noite. A lição de que a vontade soberana de Deus sempre visa o nosso bem maior. Afinal, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A morte do pastor Xavier era a coroação da sua vida de temor a Deus aqui, onde ele já não estaria mais padecendo de dor nem sofrimento, mas estaria com alegria na presença do soberano Senhor. Ah, queridos, aquela mensagem fez com que aquela igreja estivesse mais perto do céu do que da terra, porque as pessoas puderam perceber que nós fomos criados não para vivermos nesse mundo. Aqui nós somos forasteiros, mas nós fomos criados para viver eternamente na presença de Deus, na presença do Senhor. Pastor Xavier, alguns dias depois, 5 dias depois de voltar para o hospital após o culto, ele acaba falecendo, mas ele deixou um legado de fidelidade e de submissão à vontade soberana de Deus. Queridos, lições como essas precisam ser aplicadas na nossa vida. Às vezes você está se apegando demais a este mundo, você talvez esteja sendo seduzido por paixões e mentiras que têm levado você para longe de Deus. Mas nós precisamos viver com essa consciência de que aqui nós somos forasteiros e de que um dia nós encontraremos com o nosso Criador. E o Senhor deseja que nós estejamos na presença dEle da mesma forma como foi pastor Xavier, com alegria, independente das circunstâncias, não lamentando dores e sofrimentos que nós ainda temos neste mundo, mas diante de Deus vivendo a soberania eterna do Senhor, tomando conta das nossas decisões, das nossas escolhas e do nosso jeito de viver a vida. A experiência de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego mostra com clareza que o povo de Deus deve ser obediente a Ele, sem se importar com as consequências, desde que baseados na fidelidade e na fé do Senhor. A opção de nos submetermos ao senhorio do nosso Deus não pode ser uma opção. Afinal de contas, a vontade dEle é a melhor para as nossas vidas. E quando nós cremos nisso, nós estamos crendo na bondade de Deus sendo demonstrada na nossa vida. A aplicação desse texto para a nossa vida é: você tem demonstrado a sua fidelidade a Deus de forma íntegra, sem abrir mão de concessões para que isso seja negociado. Você tem demonstrado do fundo do teu coração um interesse sincero e genuíno em se submeter à vontade de Deus? Ou será que o seu jeito de viver a vida
tem sido uma vida longe da presença do Senhor, focada demais neste mundo, nos prazeres, nas seduções daquilo que este mundo oferece, e talvez você tenha aberto mão da tua fé, ou você está negociando a sua vida com Deus. Cuidado com o seu jeito de viver. Cuidado para que você não esteja caminhando para longe do Senhor. O desejo do coração de Deus é que você se submeta e experimentem os milagres de Deus que virão sobre a sua vida por causa da sua fidelidade. Queridos, em momentos de lutas, em momentos de batalhas, nós temos uma grande oportunidade de demonstrarmos a nossa fé baseada no Senhor e de honrarmos o nosso Deus, demonstrando de forma prática a nossa confiança ao Senhor. Como que nós podemos demonstrar de forma prática a nossa fé, a nossa obediência e a nossa fidelidade ao Senhor nos dias de hoje? Nós fazemos isso quando nós escolhemos intencionalmente abandonarmos o pecado a qual um dia nós nos submetemos. Há um arrependimento sincero sendo brotado dentro do nosso coração para que a gente viva intensamente a vontade de Deus. Isso quer dizer, se o Senhor, através do Espírito Santo, revela algo no seu coração hoje, você precisa abandonar, confessar o seu pecado, se arrepender e voltar para os braços amorosos do Senhor. E isso vai implicar em prejuízos humanos, prejuízos aos olhos humanos, onde você vai estar perdendo algumas coisas aos quais você está apaixonado, mas você vai abrir mão por causa da sua fidelidade. Por causa da sua obediência ao Senhor, você fará a escolha de permanecer fiel ao Senhor diante de todas as circunstâncias da sua vida. Queridos, como agimos diante de situações que nos desafiam, situações que colocam em xeque a nossa fé em busca de Deus, dirá muito de quem verdadeiramente somos diante de Deus. A forma que demonstramos, que agimos diante de momentos difíceis, demonstrará a nossa real fé e confiança no Senhor. Quando nós agimos de uma forma em que nos aproximamos de Deus, nós vamos identificar um temor e uma dependência única do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Queridos, existem muitas situações em que nós teremos de tomar decisões. E para isso, nós estaremos diante de oportunidades em que nós precisaremos ter coragem, mas ao mesmo tempo a convicção de responder, de demonstrar o nosso verdadeiro compromisso com Deus. O verdadeiro compromisso com o Senhor, ela sempre vai exigir fé. E nem sempre serão situações confortáveis. Na maioria das vezes são situações difíceis, onde nós temos que abrir mão de coisas para obedecermos ao nosso Deus de uma forma íntegra. E isso pode ser pecado, às vezes pode ser bens, pode ser negócios, várias e diversas situações na nossa vida. Um desses momentos em que eu tive que tomar decisões foi um dos momentos difíceis da minha vida. E isso tem a ver com a minha vida profissional. Quando o Senhor ele me chama e ele praticamente diz, olha, o teu tempo de trabalho profissional na Rede Bandeirantes de televisão, ele acabou. E Deus ele estava deixando muito claro através da sua palavra e de pessoas que estavam no meu redor, que havia chegado o momento em que eu parasse com a minha carreira profissional e eu me dedicasse totalmente ao ministério. E isso me levou a uma tomada de decisão, que era abandonar a minha vida profissional, abrir mão da minha carreira de quase 20 anos no Grupo Bandeirantes, para que eu pudesse servir ao Senhor integralmente. E eu precisei de coragem. Foi muito difícil, sabe por quê? Porque eu era completamente apaixonado pelo que eu fazia. O estar trabalhando numa emissora de televisão sempre foi o meu sonho, e Deus me concedeu por quase 20 anos eu estar naquele lugar, até o momento que ele chegou, filho amado, agora chega. Eu preciso de você agora, focado no reino de Deus. Aquela decisão
trouxe uma convicção tão grande no meu coração, em que eu vejo Deus, o Senhor, presente em cada momento. Já se passaram mais de 13 anos e eu nunca me arrependi de ter feito essa escolha. A segurança, a convicção de que era isso que Deus desejava, me alimentou e me ajudou durante aquele período de decisão e me fez colher frutos de estar debaixo da vontade de Deus. Queridos, eu não sei quais coisas, a quais coisas você tem se apegado demais, às quais coisas você esteja apaixonado demais. Mas uma coisa eu sei, que chega um momento em que Deus está dizendo: pare, chega, faça uma reviravolta nessa sua vida, que a metanoia aconteça, uma conversão, uma mudança de direção, para que você viva os propósitos de Deus. Quando eu saí para estar no ministério, não quis dizer que eu comecei a viver uma vida muito tranquila, pois existiam, sim, no meu dia a dia, altos e baixos, dias difíceis e dias alegres, mas a segurança, a paz, a certeza e a convicção da presença de Deus sempre foi algo extraordinário dentro do meu coração. Queridos, eu desejo do fundo do meu coração que você experimente a paz de viver plenamente a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que você seja revestido pela coragem e pela ousadia do poder de Deus, aquela mesmo que revestiu aqueles 3 jovens ali diante do rei Nabucodonosor, para que você possa viver a sua vida e enfrentar os desafios que você irá enfrentar. Coragem para não negociar os nossos valores diante de Deus. Essa é a palavra de ordem. Existem compromissos firmados com o Senhor que não podem ser negociados. E isso irá gerar em nós uma coragem para permanecermos fiéis ao Senhor diante de toda e qualquer situação, mesmo que seja um momento de ameaça de morte. Foi isso que aqueles 3 jovens viveram e experimentaram. Foi essa oportunidade que eles tiveram de demonstrar a sua fé de forma pública para mostrar um novo jeito de viver, o jeito de viver temendo a Deus, o soberano Senhor, de todas as formas. Queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração, mesmo onde toda circunstância parece que não é possível aos olhos humanos. Mas quando nós vivemos com ousadia e obediência na presença de Deus, mesmo uma prisão de forma injusta, como Paulo e Silas enfrentaram, os levaram a adorar a Deus enquanto eles estavam encarcerados. Ajudou Moisés ali junto do seu irmão a se colocarem na presença de Deus com sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e o direcionamento de Deus para libertar aquele povo que estava cativo no Egito. Ajudou José no momento de injustiça, mentiras e acusações injustas sobre a vida dele, para que ele pudesse ter a convicção de que o Senhor o livraria e o Senhor o honrou, colocando ele em destaque na sua vida. Da mesma forma como honrou Davi em muitos momentos difíceis, momentos de levantes, de traições, momentos de traições até mesmo dentro da sua família. Mas a confiança de Davi expressava a mesma confiança de Sadraque, Mesaque e Abdenego, de que o Senhor estava com ele e agiria em seu favor. Tanto que ele escreve no Salmo de número 27, no verso 14, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E ele experimentou grandes livramentos da parte de Deus. Na próxima semana nós vamos continuar meditando em lições na história de Sadraque, Mesaque e Abdenego para que sejam aplicadas à nossa vida. Mas eu queria encerrar essa mensagem dando a você a oportunidade de falar com Deus ainda hoje, de abrir o seu coração, de sondar a forma como você tem vivido a sua vida e a você se submeter ao que diz a palavra do Senhor.
palavra do Senhor diz que se nós pecarmos, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Você que acompanha essa mensagem, que tem alimentado uma vida de pecado na sua vida, esse é o momento de você fazer um acerto com o Senhor e de você abrir mão talvez de paixões que têm dominado você, para que você se submeta à vontade de Deus, para que você viva plenamente o que Deus tem preparado. Talvez o seu jeito de viver a vida não tenha demonstrado fidelidade e você precisa hoje reconhecer o seu pecado, se arrepender, pedir perdão e voltar para os braços do Pai para viver aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Talvez você tenha negociado a sua fé, você tenha aberto mão de princípios e valores por causa de coisas que têm te levado para longe de Deus. E o toque do Senhor é que é momento de voltar, de se arrepender, de abandonar pecados, práticas, costumes, para que você possa se submeter única e exclusivamente ao Senhor, a sua vida seja dedicada ao Senhor. Talvez o medo do futuro tenha feito você se desesperar porque a sua confiança em si mesmo, ela está enfraquecendo. E nós aprendemos que a sua fé tem que ser baseada no Senhor. E hoje você pode dizer: Senhor, eu não consigo mais, eu preciso agir do teu jeito. E o próprio Senhor, ele diz: olha, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu julgamento, ele é suave. Queridos, eu não sei qual é o toque do Espírito Santo de Deus, mas hoje você precisa agir com ousadia e com coragem para enfrentar essas batalhas que você tem vivido. Talvez até hoje o seu sentimento é de derrota, mas hoje, na presença do Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, você vai depositar a sua fé, a sua confiança, a sua fidelidade e a sua lealdade, não abrindo mão para negociar com o pecado e viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está desafiando você, faça uma oração nessa hora, confessando aquilo que precisa ser confessado, pedindo perdão e dizendo: Deus, hoje eu quero recomeçar a minha vida do teu jeito. Talvez você vai precisar de ajuda, você pode nos procurar aqui. Você pode procurar a pessoa que talvez enviou o link dessa mensagem e ela o ajudará a tomar as decisões e a vivenciar os primeiros passos de um recomeço cheio da presença santa do Deus Santo na sua vida. Pense nisso, se submeta a Deus, não abra mão daquilo que Deus tem ensinado a você, tenha temor ao Senhor e ame profundamente o seu Deus, demonstrando a sua obediência, e você será extremamente abençoado. Que Deus, o Senhor, abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.
sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos louvar o Senhor em meu coração. Então sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. Que a fé e a ousadia faça parte da minha e da sua vida e que todos os dias nós possamos desfrutar da presença de Deus e demonstrar ao Senhor a nossa fidelidade, a nossa obediência e a nossa dependência do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.